pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, futuros aprovados! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aula 6 foi sobre modelos atômicos. Já tem lista para vocês fazerem. Não se esqueçam de tirar as dúvidas. Olhou no gabarito, não entendeu a resposta, não entendeu o que fez de errado, entre em contato comigo, tá, gente? Estou à disposição de vocês. E hoje, na aula 7, nós vamos começar a falar sobre os conceitos de tabela periódica. A gente sabe que a tabela periódica é o principal instrumento de estudo na química. E o nosso objetivo, de longe, não é decorar a tabela periódica. Não tem necessidade disso. A tabela periódica foi feita para ser consultada. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam como a tabela periódica é formada, por que os átomos estão localizados naquela posição, o que a localização deles pode ser relevante na hora de fazer uma atividade, quais informações eu consigo extrair da tabela periódica, o que ela pode me ajudar, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que a tabela periódica é como se fosse um catálogo. É um catálogo de elementos químicos, onde eu tenho à disposição os elementos químicos existentes na natureza e esses elementos químicos, eles se combinam para formar as moléculas, as substâncias, os materiais que a gente conhece. Vou dar um exemplo para vocês, a molécula de água. A molécula de água, ela é constituída por H2O, ou seja, eu precisei do átomo de oxigênio, que está lá na tabela periódica, um átomo de oxigênio, e precisei de 2 átomos de hidrogênio, que está localizado lá na tabela periódica também. Então, eu juntei esses elementos químicos e dei origem a uma molécula, a uma substância. Lembrando lá das proporções definidas, né, de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, perfeito? Então, entenda, tabela periódica é um catálogo de elementos químicos. E na tabela periódica, esses elementos químicos, eles estão apresentados na forma neutra. O que isso quer dizer? Na tabela periódica, quando aparece lá para mim o número atômico, lembra que lá na aula 5 nós falamos de número atômico? Nós falamos que é o número de prótons do meu elemento, é a identificação do meu elemento? Pois é, a tabela periódica ela é organizada por número crescente de número atômico. Então, é através desse número de prótons de cada átomo que eu consigo ordenar e, obviamente, localizar os meus elementos. Perfeito? Bom, então vamos começar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico por detrás da evolução da tabela periódica. Por meio da descoberta dos elementos químicos, viu-se a necessidade de organizá-los. Mas na época existiam poucos elementos ainda descobertos. Então eles foram organizados, a princípio, por propriedades químicas. Elementos que tinham propriedades similares ficavam em grupos iguais. E assim foram organizando-se, né, os grupinhos com os elementos químicos à medida que esses elementos foram descobertos, à medida que a quantidade de elementos disponíveis aí aumentou. A princípio, a tabela periódica foi organizada apenas em 3 grupos, que eram esses grupos, como eu disse, com propriedades similares. Após algum tempo, foi se organizando a tabela periódica em 8 grupos. Então, eu tinha elementos com 8 grupos e eu tinha ali propriedades, né, periódicas similares, mas já começou-se a ter uma noção de número atômico crescente e de massa atômica também. Só para lembrar, pessoal, massa atômica é número de prótons e nêutrons, e número atômico é o número de prótons. Então, primeiro, organizaram a tabela periódica em 3 grupos, depois, grupinhos de 8 elementos, e ordenou-se em ordem crescente a massa, primeiro os mais levinhos, depois os mais pesados. E depois de 1900,
a tabela foi organizada de fato com linhas e colunas. E a tabela foi organizada considerando a ordem crescente de massa atômica. Então, ao longo de uma linha horizontal, as propriedades são semelhantes ao longo da coluna e ao longo da linha a gente tem a ordem crescente de massa atômica. Perfeito? Esse conceito de linhas e colunas é o que nós vamos usar a partir da aula de hoje. Então, elementos de uma mesma coluna, ou seja, uma linha vertical, eles possuem propriedades químicas similares. Elementos de uma mesma linha, eles estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. Na tabela periódica atual, essa organização, além de massa atômica, é também de número atômico, uma vez que o número atômico é ainda mais importante do que a massa, porque ele serve para identificar o meu elemento químico. Vamos falar também, na próxima aula, sobre as propriedades periódicas, ou seja, existem propriedades que variam de acordo com a posição dos meus átomos na tabela. Então, as propriedades físicas e químicas dos elementos, obviamente contidos na tabela periódica, são funções periódicas dos seus números atômicos, ou seja, eles vão variar de acordo com o aumento ou com a diminuição do número atômico. Por isso que eu falei para vocês que a localização do átomo na tabela é tão importante e pode sim nos ajudar, porque a gente consegue extrair algumas informações acerca disso. Então, como eu disse para vocês, os elementos químicos eles são organizados horizontalmente por ordem crescente de número atômico. O símbolo químico do meu elemento, ele é utilizado, ele é representado na tabela com a primeira letra sempre maiúscula e se houver a segunda letra, ela é minúscula. Exemplo, o átomo de ferro que está localizado aí no slide para vocês. O símbolo químico do ferro são as letras F e E, a primeira delas maiúscula, a segunda minúscula. Nós temos aí algumas informações que sempre aparecem na tabela periódica, que são o número atômico, que é a identificação do meu elemento químico, e o número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons. Obviamente, nós vamos perceber que na tabela periódica, os números de massa aparecem em sua grande maioria como números decimais. E aí vocês podem se perguntar, como é que a soma entre dois números inteiros, ou seja, entre o número de prótons e nêutrons, vai me fornecer um número decimal? Esse número de massa que aparece aí na tabela periódica, pessoal, ele é a média ponderada dos isótopos daquele mesmo elemento químico. Lembra que lá na aula 5 nós falamos que isótopo são átomos que possuem o mesmo número atômico e massas diferentes? Imagine só, nós falamos que existe um cloro 35 e um cloro 37, números de massa diferentes, e mesmo o número atômico do cloro é 17. Então observa, é feita uma média ponderada com base na abundância desse cloro. O cloro 35 é mais abundante na natureza do que o cloro 37. Vamos pegar aí uma porcentagem hipotética. Vamos imaginar que o cloro 35 ele tem 70% de abundância na natureza, ou seja, 70% de todo o cloro presente na natureza é cloro 35. E os outros 30% é cloro 37. Quando eu for fazer a média ponderada, a minha média vai estar mais próxima de 35 ou de 37? Se a contribuição, se a abundância do cloro 35 é maior, obviamente a massa vai estar mais próxima dele. Observem que a tabela periódica, a massa do cloro é 35,45. Ou seja, se está mais perto do 35, é porque a abundância do cloro 35 é maior. Então, por que eu estou falando isso? Para vocês
se lembrarem que existem isótopos e cada isótopo tem uma abundância diferente. E é por isso que na tabela periódica o número de massa não é um número inteiro na maioria das vezes, tá bom? Mas para os cálculos que nós vamos fazer, a gente sempre vai fazer um arredondamento. No caso do cloro, a gente pode trabalhar com a massa do cloro igual a 35,5, por exemplo, tá bom? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Então, na tabela periódica, eu tenho o símbolo químico, o número de massa, que vai aparecer, né, como um número decimal, e tenho o número atômico, que é o CPF do meu átomo, é a identificação dele. Uma coisa que é importante salientar e que muitos alunos me perguntam é que tem alguns elementos químicos que o símbolo químico, né, as letras do símbolo químico, não correspondem às letras do nome daquele elemento. E a gente precisa lembrar que nem tudo veio do português, né? A nossa língua é maravilhosa, mas a origem de alguns elementos químicos é bem antiga. Então, boa parte dos nomes veio do latim, como é o caso do chumbo. O chumbo, ele tem o símbolo químico Pb, porque o nome original do chumbo é plumbum, que vem lá do latim. A mesma coisa o potássio. Por que o potássio é representado pela letra K, já que ele começa com P? Porque, na verdade, ele não veio do português. Esse K veio de cálium, que é potássio, né? O nome que foi dado em latim. Ok, pessoal? Então, lembrem-se aí que eu tenho colunas, que são as linhas verticais, as linhas horizontais, que a gente vai chamar de períodos, e o símbolo químico para definir a composição da tabela periódica. Elementos na tabela periódica, eles são classificados em 4 grandes grupos. O primeiro é o atípico, que só se aplica ao hidrogênio. O hidrogênio está representado aí no slide para vocês em laranja. Ele está localizado no inicinho da tabela periódica, numa parte separada. Logo em seguida, em verde, nós temos os metais. Os metais, pessoal, constituem a maior parte da tabela periódica, como é possível observar aí na imagem. Os ametais estão localizados lá na extremidade, né, no canto oposto ao hidrogênio. E os ametais estão representados em amarelo. No final da tabela periódica, nós temos apenas uma linha, uma coluna apenas, né? Uma linha vertical para os gases nobres. Então, eu tenho basicamente 4 grupos. Existem outras classificações onde nós temos os semimetais, mas para nós aqui, a título introdutório, né, nós estamos começando ainda a tabela periódica, a gente vai deixar definido esses 4 grandes grupos: metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio. Por que o hidrogênio é tido como atípico? Porque ele não se comporta como um metal, não se comporta como um ametal e não se comporta como um gás nobre. Ele é um ponto fora da curva. E a gente vai entender lá na aula de ligação química por que esse comportamento dele é de carta branca, vamos dizer assim. Ele não tende para nenhum dos lados. Ele fica literalmente em cima do muro, tá bom? Por isso que ele é chamado de atípico. Como eu disse para vocês, nós temos aí as colunas. As colunas também podem ser chamadas de famílias ou grupos. Então, eu tenho a família 1, a família 2 e assim por diante. Estou me referindo às minhas colunas. E temos aí os períodos. Observem, pessoal, que os períodos, eles começam a ser contabilizados lá da primeira parte da tabela periódica. O primeiro período, pessoal, tem apenas 2 elementos químicos, um numa extremidade e o outro na outra extremidade. Nós temos 7 períodos. Cada período desse é uma camada. Lembra que eu falei na aula de modelos atômicos? Lá no modelo atômico de Bohr, que o modelo de Bohr falava que nós temos 7 níveis de energia? É por isso que nós temos 7 períodos na tabela periódica. Cada
período possui elementos que têm uma camada, está no primeiro período, 2 camadas, está localizado no segundo período. Então, um elemento que está lá no quinto período, ou seja, na quinta linha da tabela, isso significa que quantas camadas ele possui? 5, ok? Anotem essa informação porque ela é importante. Na tabela, nós temos também outros tipos de classificação. Nós podemos classificar os materiais, os elementos químicos, como elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos, eu gosto de pedir para que vocês associem, que é a parte alta da tabela. Dá uma olhada para essa tabela periódica. Vocês estão vendo que a parte rosa, ela é mais alta, ela é elevada, e essa parte em verde é como se ela tivesse rebaixada? Pois é. Então, a parte alta da tabela são os elementos representativos. O próprio nome já diz, né, gente? Elemento representativo. A gente vai ver que algumas regras são válidas apenas para esses elementos. Uma dessas regras é a regra do octeto. E os elementos de transição são elementos que não se adequam, eles não respeitam algumas regras. Eles vão ser menos utilizados nesse primeiro momento, tá? Então, eu tenho elementos representativos, parte alta da tabela. Elementos de transição, parte rebaixada da tabela periódica. Perfeito? Temos também os gases nobres, na lateral, como eu já falei para vocês, e os elementos de transição interna. Observem, pessoal, que essas duas famíliazinhas, essas duas linhas que estão em azul lá embaixo, elas são, na verdade, pedacinhos lá das últimas coluninhas dos elementos de transição, tá bom? Então, elas não estão perdidas, elas não estão soltas aí, não. É porque, como a tabela periódica já tinha sido organizada quando esses elementos foram descobertos, esses elementos deveriam se encaixar nas duas linhas, nas últimas 2 linhas dos elementos de transição. Mas, como isso não foi possível, se não era necessário fazer toda uma reestruturação da tabela, eles foram colocados na parte de baixo. Mas observe que o número crescente de número atômico foi mantido. Então, se você tiver qualquer dúvida, vai pela ordem do número atômico, que você não erra, não tem problema. Nessa imagem, é possível que vocês percebam com mais clareza os períodos. Lembram? Linhas horizontais. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, até o 7º período. Lembrando que eu começo a contabilizar primeiro período a partir do hidrogênio lá em cima e do hélio do outro lado. Então, o primeiro período só tem 2 elementos químicos, tá bom? E esse período, ele está relacionado ao número de camadas ocupadas. Isso quer dizer que o hidrogênio, ele tem quantas camadas? Somente uma camada dele que tem elétron. E o átomo que está lá no 5º período, isso significa que ele tem 5 camadas preenchidas por elétrons, tá bom? De acordo com o número atômico, de acordo com o número de prótons e elétrons que um átomo tem, ele vai precisando de mais camadas para que esses elétrons sejam distribuídos. Por isso que tem átomo que tem uma camada com elétron e tem átomo que tem 7 camadas com elétrons. Por quê? Porque eu preciso de mais espaço para acomodar esses elétrons. Então, as minhas linhas horizontais, que são chamadas de períodos, elas correspondem ao número de níveis de energia que eu tenho. Nesse slide, eu coloquei um exemplo para vocês de cloro e magnésio. Observe, esses 2 elementos estão localizados na 3ª camada, ou seja, no 3º período. Se eu for contabilizar, significa que eles têm 3 níveis de energia contendo elétrons. A mesma coisa acontece com o átomo de lítio e o átomo de boro. Observe, ambos estão na 2ª linha ou no 2º período. Logo, eles possuem 2 camadas ou 2 níveis de energia. No caso do magnésio e do cloro, está representado aí para vocês
em laranja e em rosa o núcleo do meu átomo. Então, eu tenho o núcleo do meu átomo, aí eu tenho a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, todas elas com elétrons, uma vez que o meu átomo está no terceiro período, tem 3 camadas preenchidas. Com relação às colunas, a tabela periódica é organizada em 18 colunas. Essas colunas também são chamadas de grupos ou de famílias. É importante lembrar, desde a organização inicial da tabela periódica, que elementos da mesma coluna possuem propriedades similares, propriedades parecidas. Essas colunas, elas são classificadas, elas possuem nomes específicos. Observa, pessoal, quem tem nome específico é principalmente as colunas da parte dos elementos representativos, ou seja, as colunas da parte alta. Os elementos representativos são chamados de parte A da tabela, parte A ou parte alta. E os elementos de transição estão representados aí como parte B da tabela. No total, nós temos 18. Se a gente for contabilizar só a parte alta, nós temos apenas 8. Guardem essa informação. Nós temos 8 colunas de elementos representativos. E são essas colunas que possuem nomes específicos. Coluna 1A é a coluna dos metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, observe que nós pulamos essa parte baixa. A 3A já é a família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, família do oxigênio ou calcogênios. 7A, família do flúor ou halogênios. Essas duas últimas famílias que eu falei, que foi a 6A e a 7A, elas são as mais conhecidas, as mais importantes. E quando a gente for falar sobre as propriedades periódicas, a gente vai perceber que elas vão aparecer com muita frequência nas atividades, porque as propriedades com relação a esses elementos, tanto da 6A quanto da 7A, são muito importantes. Então, nós temos 6A calcogênios, 7A halogênios e 8A gases nobres. Então, nós falamos 8 famílias, 8 colunas de elementos representativos que têm nomes especiais, tá bom? Lá embaixo, nós temos as duas famílias que eu falei para vocês, que vieram, daquele pedacinho ali que está em laranja e em lilás, tá bom? Então, aquelas duas famílias ali de baixo, elas estão contidas ali dentro. Se vocês observarem pelo número atômico, vocês vão perceber isso, que são a dos lantanídeos e a dos actinídeos. Definimos o que são colunas e o que são famílias. Vamos continuar. Existe uma regra que é válida para as colunas ou famílias, apenas dos elementos representativos. Essa regra, ela fala que os elementos contidos na mesma família de elementos representativos, ou seja, da parte A da tabela periódica, essas que nós acabamos de ver o nome das famílias, que são especiais, a mesma família, a ordem da família, está relacionada com o número de elétrons na camada de valência. Bárbara, o que é camada de valência? É a última camada, é a camada mais externa de um elemento químico. Então, observem, eu tenho flúor e cloro. Esses dois átomos estão localizados na família 7A da tabela periódica, família dos halogênios. Isso significa que eles possuem 7 elétrons na última camada. E o que isso quer dizer? Por que isso é importante? Os elétrons da camada de valência, por serem os elétrons mais externos, são os elétrons que podem ser perdidos com mais facilidade.
Nós vamos aprender as ligações químicas e a gente vai entender que tudo acontece na camada de valência. É a camada que está mais afastada do núcleo. Então, a força atrativa do núcleo é menor na camada de valência. Então, os átomos são perdidos com mais facilidade. Imagine um átomo que tem 5 camadas. Qual dessas camadas está mais longe do núcleo? A quinta? Obviamente, se for perder um elétron, onde que vai ser mais fácil perder? Na quinta camada, já que o núcleo não está tão próximo, já que o núcleo, que é positivo, não consegue atrair esses elétrons com tanta força. Eles estão mais afastados, eles estão mais longe do núcleo. Então é por isso que a camada de valência é tão importante. E é por isso que é importante lembrar que o número da coluna é igual ao número de elétrons da camada de valência. Então, quem está na 1A tem um elétron na camada de valência. Quem está na 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 4A e assim por diante, até os elementos da 8A. Lembrando, estamos falando apenas da parte alta da tabela. Aquela parte rebaixada dos elementos de transição não se aplica a essa regra, perfeito? Sabendo então dessas características de coluna e período, na próxima aula eu vou trazer algumas atividades de fixação para a gente digerir esses conceitos. Vamos então falar sobre as características gerais daqueles 4 grupos que eu falei para vocês, dos quais a tabela periódica é dividida. O primeiro deles é o atípico, ou hidrogênio, e ele é classificado porque a classificação de metal a metal ou gás nobre não se aplica a ele. O hidrogênio ele é encontrado na natureza através do gás hidrogênio. Normalmente, pessoal, os elementos não são encontrados sozinhos na natureza, eles se ligam. E no caso do hidrogênio, ele é encontrado na natureza através do gás hidrogênio, que é o H2. Perfeito? Existem, como nós já falamos anteriormente, 3 isótopos de hidrogênio, que são aqueles que eu exemplifiquei na aula de semelhanças químicas, que são o prótio, o deutério e o trítio, onde eu tenho o mesmo número atômico, por isso que são isótopos, mas eu tenho diferentes números de massa. Então, o prótio é o hidrogênio leve, o deutério o intermediário e o trítio é o hidrogênio pesado, que apresenta maior massa. O hidrogênio ele era utilizado anteriormente como gás de balões e dirigíveis. Dirigíveis é aqueles balõezinhos tipo da Goodyear que a gente via de vez em quando. Agora eu não estou nem vendo mais, nem sei o que aconteceu com eles não. Mas estou vendo com menos frequência. Mas ele era muito utilizado nesses balões. Só que ele foi substituído pelo gás hélio. Obviamente, pessoal, que para ser utilizado nos balões, ele tem que ser mais leve do que o ar. Esse mais leve aí nem se aplica. É o quê? Menos denso do que o ar. Lembram do conceito de densidade, né? Então, o gás hidrogênio, ele é menos denso do que o ar. É por isso que ele era utilizado para os balões flutuarem. Só que ele é um elemento, ele é um gás, né, muito inflamável, tanto que existem as bombas de hidrogênio. Então, ele foi substituído para minimizar o risco aí de acidente e explosões. Inclusive, existem estudos que buscam a utilização do gás hidrogênio como combustível, mas esse gás ainda não foi trabalhado o suficiente, né? Ele ainda não foi submetido a condições boas de trabalho que permitissem a utilização dele num carro, por exemplo. Mas, se isso acontecer, né, quem sabe aí nos próximos anos, a gente vai ter aí uma fonte muito boa de energia, ok? O próximo grupo é o grupo dos metais. Como nós já dissemos anteriormente, é a constituição majoritária da tabela periódica e pode ser aí distinguido ou diferenciado por metais representativos e metais de transição. Bom,
a característica mais importante dos metais, que eu gostaria que vocês lembrassem, anotassem aí, é que os metais possuem tendência de doar elétrons e formar cátions. Não sei se vocês se lembram, mas lá na aula 5, nós falamos que quando um átomo perde elétrons, ele adquire carga positiva. E os metais são campeões em formar cátions. Os metais gostam de doar elétrons. Essa é uma tendência intrínseca, característica mesmo dos metais. Anotem essa informação. Os metais, em sua grande maioria, são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, representado pela letra Hg. O mercúrio que era muito utilizado naqueles termômetros antigos de tubo de vidro e que ultimamente vem saindo de uso devido à toxicidade do mercúrio. Muito perigoso, o termômetro cai no chão ou acontece algum acidente, alguma contaminação por mercúrio, então não é mais utilizado. Obviamente ainda existe, mas as fabricações atuais prezam por termômetros digitais. Mas o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente, os demais são sólidos. Outra característica dos metais é que eles são bons condutores de calor e eletricidade. E essa característica aí, ela vai ser explicada quando a gente for falar sobre as ligações metálicas. Ou seja, a maneira como os metais se ligam possibilita a boa condutividade elétrica e térmica. Uma outra característica, além do brilho metálico, é a maleabilidade, que é a capacidade do metal ser moldado para a fabricação de placa, de chapa, e também a ductibilidade, que é a capacidade de formar fios. Obviamente, vocês já ouviram falar aí dos fios de cobre, que dão origem ao nosso sistema elétrico, Os fios da CEMIG aí são de cobre, ok? Bom, o próximo grupo de materiais é os ametais. Nós já falamos do atípico, que é o hidrogênio, falamos dos metais. Os ametais, então, eles são contrários aos metais. Eles são maus condutores de calor e eletricidade. Podemos até falar que eles são utilizados como isolantes. E a característica que eu quero que vocês anotem, ele tem tendência, de modo geral, obviamente, de receber elétrons. E nós já vimos que quando um átomo recebe elétrons, ele adquire carga negativa. Então, ele forma um ânion. Perfeito? A divisão, pessoal, entre os metais e ametais na tabela periódica é dada por esses elementos químicos que estão listados aí embaixo. AT, TE, AS, SI e B. Como é que eu prefiro falar isso? Até as senhoritas bebem. Vou mostrar para vocês na tabela como é que vai ficar. Lembrando, eu tenho semimetais também, que estão no meio do caminho aí entre os ametais e os metais, mas eles nesse momento não têm tanta importância. Então vamos delimitar os metais e os ametais primeiro, perfeito? Outra característica dos ametais é que eles possuem aí a capacidade de serem sólidos ou gasosos à temperatura ambiente, com exceção do bromo, que é líquido. Mas eu quero que vocês anotem a característica mais importante dos ametais é receber elétrons e dos metais é doar elétrons, ok? Agora foquem aí para mim nesse até as senhoritas bebem, que nós vamos localizá-lo na tabela periódica. Marquei aí para vocês na tabela periódica, na diagonal, começando da parte de baixo até as senhoritas bebem. Começa no AT lá embaixo, termina no boro lá em cima, lá na família 3A. Tá bom? Então essa é a identificação, a separação dos metais para os ametais. Então todo mundo que está representado aí em verde, e esse verde água que está aí mostrado em cima da diagonal, são ametais. E o resto da tabela são metais, ok?
como no primeiro slide eu já tinha mostrado para vocês. Para finalizar, nós vamos falar sobre os gases nobres. Eles estão localizados lá na família 8A da tabela periódica, ou então coluna 18. Por que coluna 18? Se eu contabilizar com os elementos de transição, que são os da parte rebaixada, vão ser 18 colunas no total. Então é muito comum aparecer 8A ou 18, 7A ou 17. Perfeito? A principal característica dos gases nobres é que eles são inertes. Eles não reagem com os outros elementos químicos sob condições normais, ou seja, eles não têm vontade nenhuma de interagir. Eles são os antissociais da tabela periódica. E por que eles são antissociais? Porque eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Já falei para vocês que o número da família ou da coluna corresponde ao número de elétrons da camada de valência. Então, se os gases nobres estão na 8A, significa que eles possuem 8 elétrons na última camada. E isso implica em quê? Existe uma regra que é chamada de regra do octeto. Ela fala que os átomos que possuem 8 elétrons na última camada, eles se tornam muito estáveis. Eles ficam energeticamente estáveis. Ou seja, eles possuem todas as condições favoráveis. Certo? Então, os gases nobres, esse próprio nome, gás nobre, significa que ele não quer reagir, ele não quer interagir, ele não quer nem doar elétron e nem receber elétron. Por quê? Porque ele já está com a vida ganha, ele já possui o octeto completo, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. A regra do octeto, então, fala que ficar com 8 elétrons na camada de valência é o sonho de verão de todos os átomos. Isso significa que todo átomo vai procurar ganhar ou perder elétrons para ficar com 8 elétrons. Vamos pegar os exemplos aí do cloro e do sódio. E essa característica, né, essa regra do octeto, ela vai explicar a tendência do metal e do ametal que eu pedi para vocês anotarem. Olha só, o cloro, Cl, que está representado aí o símbolo químico dele, ele está localizado na coluna 7A da tabela. Isso significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons e pela regra do octeto, o ideal, o estável, é ficar com 8, ele vai preferir o quê, gente? Ganhar um elétron. Ele já tem 7. Então, os elementos da 7A possuem tendência de ganhar elétron e formar ânions. E o sódio está localizado na 1A da tabela periódica. Isso significa que ele tem um elétron na camada de valência. Pensa, se a regra é do octeto e ele só tem um elétron, o que é mais fácil? Doar esse elétron ou ficar esperando 7 de alguém? Esperar a boa vontade de um átomo te doar 7 elétrons? O sódio prefere doar, certo? Então percebam, os metais têm tendência de doar elétrons e os ametais têm tendência de receber. Da onde que vem essa tendência? Da regra do octeto, que fala que os átomos gostam de ficar com 8 elétrons na última camada. Então quem está na 1A prefere doar 1 a receber 7. Quem está na 2A prefere doar 2 a ficar esperando para receber 6. Com isso, nós temos aí uma tabelinha que vai direcionar a tendência dos meus materiais. Obviamente, essa regra do octeto é importante quando a gente for trabalhar com ligações químicas, porque cada material se comporta de acordo com a sua tendência e é por isso que quem gosta de doar vai querer se ligar a quem gosta de receber, para ficar aí um relacionamento perfeito, ok? Essa tabelinha é um resumo da regra do octeto aplicada aos meus materiais. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com a parte A da tabela, elementos representativos. Então, o pessoal da 1A da tabela periódica, lembrando que eu estou falando de coluna, linha vertical, tá bom, gente? Quem está na 1A da tabela prefere doar um elétron.
Lembra, quando um átomo doa elétron, ele doa carga negativa, ele fica com carga positiva. Lembram disso? Lembra dos 5 prótons neutralizando 5 elétrons. Se um elétron vai embora, eu tenho um próton sobrando, então a carga é positiva. 2A, a tendência é doar 2 elétrons. 3A, a tendência é doar 3 elétrons. E no 4A? Observem, pessoal, que na 4A eu estou exatamente na metade do caminho. Então, para os elementos químicos da 4A, a tendência pode ser doar ou pode ser receber. Vai depender de quem? De quem o meu átomo estiver ligado. Mas isso é assunto lá para ligações químicas. Vamos deixar a galera da 4A no stand-by por enquanto. 1A, 2A e 3A, que são metais, eles têm tendência de doar. 5A, 6A e 7A, que são ametais, têm tendência de receber. Se ele já tem 5 elétrons, né, se o sujeito que está na 5A, ele já possui 5 elétrons, qual que é a tendência dele? Doar os 5? Claro que não, ele já tem mais da metade dos elétrons. Vale mais a pena ele ganhar 3. Então, a carga preferencial desses elementos é menos 3. Os elementos da 6A da tabela periódica, eles têm tendência de ganhar 2 elétrons. Por quê? Ele já tem 6, ganha 2, fica com 8. Regra do octeto completo. Por fim, os elementos da 7A, eles já estão ali na beira de completar o octeto, já tem 7, ganham mais 1, completam 8 elétrons. Perfeito? E, obviamente, os elementos da 8A, que já possuem 8 elétrons na camada de valência e que não têm tendência nem de doar e nem de receber, porque eles já estão com a vida ganha. Quem dera eu, né, gente? Olha só, então hoje a gente teve uma prévia da tabela periódica, a gente teve uma prévia da tendência dos átomos. Na próxima aula, a gente vai aprofundar falando das propriedades periódicas. Tá ok, pessoal? A gente finaliza aqui a nossa aula 7. Espero vocês na aula 8, se Deus quiser. Bons estudos!